Meus irmãos, abra as vossas Bíblias. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículos 5 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Graças a Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecidos a Ti estamos, ó Deus, por Tua bondade, por Teu amor, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estar nos dando mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, chamada casa de oração. Ó Deus, para juntos nós adorarmos a Ti. Fala conosco também, Senhor, assim como o Senhor já tem falado desde o início deste trabalho. Que o Senhor continue falando agora por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, tome o vosso assento. Louvado seja Deus. Eu quero estar apenas fazendo algumas citações do texto, que dentro de poucas palavras vocês vão entender qual é o motivo e a razão dessa palavra de hoje. Todos nós sabemos que o mundo espiritual ele é ativo, ele trabalha o tempo todo. No mundo espiritual não há descanso, porque não precisa. Os anjos, que são espíritos, eles não precisam descansar. Quem precisa descansar somos nós, que temos corpo físico e mortal. E por causa disso, o trabalho deles é dioturnamente, vamos dizer assim. E o inimigo da nossa alma, ele está atuante e atuando para atingir a nossa vida, atingir a vida dos nossos entes queridos. E nós, como servos de Deus, precisamos ficar atentos àquilo que acontece no mundo espiritual, que se manifesta no mundo físico. E nem sempre isso acontece do dia para a noite. Às vezes demanda tempo para a manifestação daquilo que foi programado, projetado pelo inimigo. Demanda tempo. Há situações que acontecem muito rápido, mas há situações que demandam um tempo maior. O problema é que nós somos limitados.
A Bíblia diz que o nosso tempo de vida, naturalmente, é de 70 anos. O que passar disso, em razão da robustez da genética, geralmente é canseira e enfado. Significa dizer que o nosso tempo ele é curto. O que é 70 anos, o que é 80, 90 anos, comparado à eternidade? Não é nada. Agora, eu preciso abrir os meus olhos para compreender o que acontece e o que poderá acontecer na minha vida ou na vida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus entes queridos. Se eu tenho um conhecimento, mesmo que raso, das coisas espirituais, eu vou me comportar e me portar da maneira correta para defendê-los. Cada um de nós temos a autoridade da parte de Deus para fazer aquilo que precisa na defesa daqueles que ainda são vulneráveis. Existem alguns passos que preciso tomar, ou algumas decisões que preciso tomar, para que de fato eu venha estar pronto para fazer a defesa. Todo soldado, para ele defender alguém, ou defender a sua farda, ele precisa ser treinado, precisa ter habilidade. Para que eu possa defender a minha casa, a minha família, eu preciso compreender, entender como eu devo me comportar. E o texto que o apóstolo Pedro, ele traz a nós hoje, ele nos dá a possibilidade de compreender um pouco a respeito desse processo de defesa. Quando ele diz no versículo de número 5, que ele diz: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Percebam que ele está passando a nós informações que nos capacita a ter autoridade para nos posicionar e fazer as devidas defesas. A primeira coisa que ele está dizendo: vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, ou seja, respeitem aos mais velhos. Sede todos sujeitos uns aos outros, ou seja, não tem ninguém maior do que ninguém. Todos estão no mesmo nível. Está falando a respeito do servir, porque está tratando o processo do orgulho, da soberba. E a soberba, ela é algo complicado e difícil de lidar. Quando alguém se acha melhor e maior do que o outro, em todos os aspectos ou em alguns, se acha mais poderoso ou poderosa, se acha melhor, mais capacitado, com mais habilidade. E isso é um processo complicado, porque eu preciso me colocar em pé de igualdade do meu irmão. Eu não posso me achar melhor do que ele. E ele traz uma palavra muito forte dizendo: porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E essa humildade não é humildade
de bens, não está baseado na forma em que eu me visto, não está baseado na forma em que eu expresso, que eu verbalizo as palavras. Essa humildade, ela procede do coração. Um coração humilde, um coração que não é arrogante, um coração que não é egoísta, um coração que tem como fator principal a palavra de Deus. Esse coração, ele é humilde, e quando o coração ele é humilde, naturalmente, o dono desse coração expressa essa humildade nas suas ações. É por isso que eu preciso trabalhar o meu coração, porque o meu coração vai ditar o ritmo do meu comportamento. Um coração orgulhoso, eu vou expressar nas minhas ações, na minha forma de ser, orgulho. Um coração soberbo vai fazer com que eu expresse nas minhas ações a soberba. E ele está dizendo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a primeira coisa que eu preciso levar em consideração é que eu preciso trabalhar a humildade no meu coração. E só é possível alcançar essa humildade por meio da palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos tendenciosos. O nosso coração é teimoso. A Bíblia diz que no coração do homem ele é enganoso. Apesar de que dele procede as fontes da vida, mas o coração do homem ele é complicado. E o que vai domar esse coração é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela penetra no coração do indivíduo, ela vai causando as mudanças necessárias. Porque quando a palavra de Deus penetra em nosso coração, a palavra vai mostrar quem somos. É como se a palavra nos colocasse diante de um espelho. E agora nós vamos olhar para a gente mesmo e ver o quanto a gente precisa de mudanças. É só a palavra de Deus que faz essas coisas. A palavra de Deus, ela causa essa revolução interna. A palavra de Deus me coloca exatamente no lugar em que eu devo estar. Então eu preciso trabalhar a palavra em meu coração. É por isso que o profeta Jeremias, ele falou a respeito dessas coisas. Achado as tuas palavras, logo eu as comi. Ezequiel capítulo 3, verso 3 também diz a mesma coisa. A palavra de Deus, ela tem que ser consumida por nós. E ela precisa atingir o meu coração, e o meu coração precisa ser o recipiente para guardar essa palavra. Assim expressou o salmista no Salmo 119, versículo de número 11. Quando ele diz que guardou a palavra no coração. Porque a palavra, ela faz com que a gente venha evitar o pecado. A palavra, ela nos priva dessas coisas. O versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então a segunda fase é nos humilhar diante de Deus. Mas como é que eu faço isso? Reconhecendo a soberania de Deus. Reconhecendo que Deus, Ele é o Criador e o provedor de todas as coisas. Que Deus, Ele é o arquiteto. Deus, Ele é o comandante de todas as coisas. E eu sou apenas uma criatura. Que pela misericórdia dEle estou aqui.
Porque se não fosse pela misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque ele nos trouxe. Só estamos aqui porque ele permitiu. Mesmo a gente com tantas falhas e dificuldades, ele nos permite buscar mudança. Ele nos permite buscar a sua presença. Então eu preciso buscar, humilhar-me diante dele, debaixo da potente mão dele. Para quê? Para que ele possa, em algum momento, me exaltar. Mas eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu me humilho diante da presença de Deus, diante da mão de Deus, debaixo da mão de Deus. E eu vou esperar o tempo dele me exaltar. Talvez a exaltação do meu nome não ocorra durante o período da minha vida. Talvez a exaltação aconteça exatamente depois da minha partida. Porque é ele quem sabe como fazer. E ele conhece o nosso coração. Talvez a exaltação do meu nome aconteça pelo legado que estou deixando para a posteridade. É ele quem sabe. Não adianta eu dizer que estou me colocando diante de Deus, me humilhando diante dele, para que ele venha me exaltar, sem estar preparado para isso. Lembro-me agora de uma canção que a gente já cantou muito na igreja, uma canção da cantora Damares, Sabor de Mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê lá na benção, vão se arrepender. Esse tipo de canção que nós já cantamos bastante, não edifica. Por que não edifica? Porque ela está dizendo o seguinte: você não vai me ajudar agora não? Pois Deus vai me exaltar. E quando ele me exaltar, você vai se arrepender. Não é assim que funciona. Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha em um coração humilde. Em um coração humilde. E no tempo dele, ele vai te exaltar. Não é no seu nem no meu tempo. Porque antes dele exaltar a mim e a você, ele vai olhar para o nosso coração e ver o que é que se passa por ele. Qual é a intenção desse coração? Quando eu for exaltado, será que quando eu for exaltado por Deus, será que eu vou me auto-exaltar? Então, eu preciso me humilhar diante dele e esperar. Sem pressa. Sem correria. Eu vou me humilhar diante da mão dele ou debaixo da mão dele e aguardar. Porque o tempo é dele. É ele quem vai fazer. Eu estou passando para vocês as ferramentas que o apóstolo Pedro traz para nós, para que a gente possa defender a nossa casa. Versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então percebam que é um processo. A ansiedade, ela é inimiga da bênção de Deus. A ansiedade me afasta, me distancia do propósito. A ansiedade me distancia da mão de Deus, daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu preciso controlar a minha ansiedade e eu preciso lançá-la diante do Senhor. É aquela questão de eu colocar diante de Deus a minha situação e descansar. E esperar. Eu tenho que colocar aquilo que pretendo diante de Deus e simplesmente esperar.
E isso é um grande desafio para todos nós que estamos aqui. Esperar o tempo de Deus. Esperar a hora de Deus. Não é fácil. Porque nós somos ansiosos e queremos que as coisas aconteçam exatamente no tempo em que nós planejamos. Só que às vezes o tempo de Deus não é o nosso. Na grande maioria das vezes é assim. E eu preciso aprender a esperar. Quantas situações nós já enfrentamos porque nos precipitamos? Quantas palavras nós já lançamos ao ar, ao vento, porque não esperamos a pessoa concluir o raciocínio? Precipitação. E eu estou falando de palavras, quando alguém está em uma prosa e outras coisas mais. Quantos casamentos que estão fragilizados por causa do problema da ansiedade? O cônjuge busca mudança no outro e força essa mudança sem esperar a ação divina, sem esperar a ação de Deus. Negócios que são às vezes fechados e logo na sequência se arrepende, porque não esperou, não aguardou o tempo. Moças e rapazes que casaram e logo acabou o casamento, porque foram precipitados. Não esperou por causa da ansiedade. A ansiedade precisa ser controlada, e para ela ser controlada, precisa de lançá-la aos pés da cruz e deixar Deus fazer. Porque quando eu domino a ansiedade, eu agora tenho autocontrole de saber esperar, de deixar Deus agir. Então nós temos aqui alguns passos para que a gente possa, porque o apóstolo ele vem construindo uma linha de raciocínio claro, que é inspirado pelo Espírito Santo para trazer edificação à igreja através da sua escrita. Aí ele vem agora o versículo chave, que ele diz: sede sóbrios. Sede sóbrios, esteja atento, esteja de olhos abertos. Por quê? Porque você precisa vigiar. Para vigiar tem que estar sóbrio, não pode estar grogue. É preciso estar com a visão boa, ativada, para vigiar. Por que tem que vigiar? Por quê? Porque o diabo, vosso adversário. E aí agora é um detalhe muito importante que a gente precisa observar. Porque às vezes, pastor Jacques, nós passamos a vida inteira pensando que o diabo é inimigo de Deus. E o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é inimigo da igreja. O diabo ele tenta a igreja. Não há possibilidade do diabo tentar alguma coisa contra Deus. Ele ataca a igreja para entristecer Deus. É por isso que o apóstolo ele traz essa explicação de uma forma muito clara, dizendo: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele é adversário da igreja, ele é adversário meu, seu, nosso. O diabo não quer matar Deus. O diabo não quer destruir o trono de Deus, porque é impossível.
Não existe possibilidade alguma, nem remota. Porque o diabo também é uma criatura que foi feita por Deus. Ele é o soberano. Mas o diabo se tornou inimigo da igreja. É por isso que ele quer destruir você. É por isso que ele quer acabar com a sua família. Porque ele é adversário seu, é adversário nosso. E aí veja bem, e a Bíblia diz, e o apóstolo diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É exatamente nesse ponto aqui que eu quero que você fique atento. O diabo está tentando tirar a sua paz. Está tentando acabar com a sua família. Só que ele tem uma coisa que às vezes nós não temos. Pastor Paulo Brandão. O diabo tem um negócio por nome de paciência. Ele tem paciência para alcançar o propósito. Ele sabe que somos limitados e logo vamos morrer. Mas ele não descansa. Ele quer destruir a sua família. Quer destruir o seu ministério. Quer destruir a sua paz. E agora vamos lá. E ele está ao nosso derredor, rugindo, procurando uma oportunidade. Ele está à espreita, procurando a oportunidade. Eu gosto muito de, quando tenho tempo, de assistir aqueles vídeos da África. E quando eu vejo aqueles leões, ou principalmente as leoas, leopardos, como eles ficam à espreita, procurando um alvo, uma vítima. E o mais interessante, eles nunca correm aleatoriamente. Todas as vezes que ele sai do esconderijo, da espreita, para atacar uma caça, ele marca ela e ele corre atrás dela. Ele tenta alcançar, passa no meio dos outros, mas está focado naquela. O diabo, talvez ele marcou a sua casa. Talvez ele marcou a sua família. E está tentando destruí-la a qualquer preço. E você não está observando essas coisas. Às vezes você está tranquilo, sossegado, e ele está trabalhando. E como é que ele faz isso? Buscando a oportunidade que nós mesmos colocamos à disposição dele. Ele coloca os pratos, mas quem pega somos nós. É o ponto de contato, é a porta ilegal que foi aberta. E ele entra por esta porta e arrebenta
arrebenta com a sua vida. Hoje eu estava conversando com meu filho Samuel e dizendo para ele: o diabo, ele tem o poder de cegar você, a capacidade de cegar a sua visão. E por vezes eu já me deparei com situações de aconselhamento, de aconselhar e mostrar o buraco que a pessoa está entrando e a pessoa não consegue ver. Às vezes a pessoa chora, mas não consegue enxergar, porque ele fechou a visão. E a pessoa acaba caindo, acaba se autodestruindo, porque a visão está fechada. Mas a visão foi fechada porque eu permiti. E eu gostaria que nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, você fosse impulsionado a observar agora como está a sua vida, a sua conduta cristã, como está o seu comportamento como família, quais são as portas de ilegalidade que já foram abertas e você sabe, e que você precisa fechar com urgência, porque o diabo está fazendo a festa nas emoções, nos sentimentos, no coração. E você precisa agora usar a autoridade que há no nome de Jesus e arrancar essas coisas. Tirar isso de dentro da sua família. Deixa eu nomear algumas coisas para você entender o que eu estou dizendo. O diabo, ele arma ciladas. E não arma uma cilada pequena para atrair apenas você. Ele arma ciladas para atrair milhares de milhares. Nós estamos vivendo esses últimos tempos um momento delicado da humanidade, onde houve uma inversão de valores. O que era errado agora se tornou certo e normal. Hoje os pais já não podem mais corrigir os seus filhos como antes, porque se corrigir e alguém ver, vai te denunciar. O seu filho tem que fazer o que quer. O avanço tecnológico foi um ponto de contato que o inimigo colocou dentro da nossa casa. Vamos lá. As séries que se passa pelos aplicativos, a grande maioria delas está ensinando roubar, matar, trair, ser desleal, homossexualismo, lesbianismo e outras ideologias mais que está dentro da nossa casa. E nós não estamos percebendo. E nós, junto com os nossos filhos, estamos assistindo. Quando vem aquela cena, às vezes ilícita, a gente só passa e continua assistindo a mesma programação. O diabo está atacando a nossa casa, atacando os nossos filhos, e nós não estamos percebendo. Instagram, WhatsApp, tudo isso tem sido ferramentas que o inimigo tem usado. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas ele tem usado, buscado os pontos frágeis e tem atacado. As pessoas estão se transformando. E nós estamos achando que isso é normal. Por quê? Porque o diabo, ele é paciente. Ele não tem pressa. Só que o resultado disso você vai ver um pouco mais à frente.
com a sua família sendo destruída, o seu ministério sendo destruído, o seu casamento sendo destruído. E aí você pergunta: mas por que isso está acontecendo comigo? Se eu levei para a igreja, se eu estava na igreja, se estava todos os domingos na igreja, se estava todas as terças na igreja, por que é que isso está acontecendo comigo? É porque o diabo tem paciência e está atacando. Ataca de uma forma sorrateira. Já diziam os antigos: sapatinho de algodão. Não sei se vocês lembram disso. Mas nós precisamos nos posicionar. Espíritos de depressão que está atacando as famílias, por onde está entrando? Há alguma porta de ilegalidade aberta? Espírito de prostituição que está atacando. Há uma porta ilegal aberta. Nós precisamos olhar. É por isso que ele diz: sede sóbrios e vigiai. Porque o inimigo está ao vosso derredor, procurando uma chance para jogar uma semente, para jogar um dardo, um ardo no coração das pessoas que está perto de você. Precisamos nos posicionar. Se nós não nos posicionarmos, nós vamos perder a batalha. Agora, hoje, não se pode mais tirar o celular de um filho, porque se tirar, o filho passa mal, fica depressivo. Não se pode mais tirar os aplicativos da TV, porque se tirar, os filhos ficam depressivos. Não se pode mais fazer aquilo que é certo, porque senão dá problema. Então, para evitar problema, eu deixo, eu dou. Só que isso está sendo mal para a minha casa. É preciso se posicionar na defesa da nossa família, na defesa dos nossos filhos, na defesa do nosso casamento. É necessário se posicionar. Nós não podemos deixar e nem baixar a guarda. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Porque o inimigo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade para destruir a sua casa. Fiquemos atentos. Que Deus nos proteja. Que Deus venha guardar a nossa casa. Que Deus venha guardar os nossos filhos, os nossos bens. Que Deus venha nos guardar. Porque Ele quer destruir a nossa vida, só que Ele está ao nosso derredor. Mas a palavra do Senhor diz que ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, nos guardando, nos protegendo. Mas para que Ele de fato venha nos proteger, nós precisamos estar exatamente de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta.